Nessa videoaula nós vamos falar sobre o Renascimento. O Renascimento foi um movimento que ocorreu no século XIV, no final da Idade Média. Renascimento significa nascer novamente, voltando aos costumes do período greco-romano. Ou seja, seria uma visão mais livre do homem e investindo nas habilidades artísticas. Uma visão mais antropocentrada, que seria a maior diferença entre a Renascença e a Idade Média, que seria uma visão mais teocentrista, uma visão do Deus ao invés do homem. O berço do Renascimento foi na Itália e ocorreu principalmente por causa dos mecenatos, que seriam os patrocinadores das artes, e as criações das universidades. Isso foi possível pois a cultura romana na Itália é muito presente, influenciando assim seus ideais. Os principais períodos da arte no Renascimento foram o Trecento, no século XIV. A principal característica é a arte medieval, focada nas cenas religiosas. Seu artista principal é Giotto de Bondone. O Quatrocento, que ocorreu no século XV, foi o começo do Renascimento e mostra a transição entre a arte medieval e a arte renascentista. Seu pintor mais renomado é Sandro Botticelli. E o Cinquecento, no século XVI, foi o auge da arte renascentista e foram onde as obras mais famosas foram fabricadas. Os artistas mais renomados são Michelangelo e Da Vinci. Da Vinci é extremamente conhecido como pintor, inventor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, anatomista e entre outros. São os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Marilena Chauí, Primeira Filosofia. A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que contém essas características. A. Nova postura em relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. B. Ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais. C. Ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza o distanciamento do homem face aos diversos movimentos religiosos. D. Adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Verdadeira, pois no Renascimento houve uma busca pelo conhecimento e pelo racionalismo, valorizando o homem como uma das bases fundamentais dos princípios renascentistas. B. Falsa, pois a Renascença valorizava as concepções antropocêntricas. C. Falsa, pois o mundo antigo é a mais importante fonte de inspiração para os renascentistas, pois acreditavam que estavam retomando o legado que foi deixado pela cultura greco-romana. D. Falsa, pois o pensamento contemplativo se encontra fora do universo de características renascentistas. E agora nós vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um período intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII. Ele defendia a razão, a luz, por isso o Iluminismo, e era contra o regime, a chamada escuridão. O Iluminismo ele defendia mais liberdade política e econômica, e ele tinha total apoio da burguesia atual. O Iluminismo ele criticava inúmeros fatores do antigo regime, entre eles os principais, o mercantilismo, o absolutismo monárquico, ou seja, de pai para filho passa a liderança absoluta do reino, e o poder da igreja absoluto. E o Iluminismo defendia, junto com a burguesia, a liberdade econômica, onde eu posso vender e comprar o que eu quiser, o antropocentrismo, onde o homem é o centro de tudo, das ideias, da razão, e o predomínio da burguesia e seus ideais. Entre os inúmeros pensadores do movimento iluminista, os mais famosos foram John Locke, que defendia a razão, e ele dizia também que o ser humano é uma tábula rasa, papel em branco, onde a gente pode escrever o que a gente quiser. Ele também defendia a liberdade aos cidadãos e era totalmente a favor ao fim do absolutismo. Voltaire, que era totalmente contra a inflexibilidade da igreja. Montesquieu, que na sua obra de maior renome, definiu a política atual, que são os três poderes, o poder legislativo, judiciário e executivo. E Rousseau, que ele dizia que um líder ele devia seguir a vontade do povo para dirigir um Estado.
e ele também defendia a pequena burguesia. Os reis, com medo de perder o poder e também a cabeça, decidiram seguir todos esses ideais dos iluministas e acabaram se tornando déspotas esclarecidos, que foram os reis que seguiram esses ideais. Ainda falando sobre o conteúdo de Renascimento e Iluminismo, existe conteúdo a ser abrangido, que é o conteúdo da sociedade secreta. O que foram as sociedades secretas? Foram grupos de ajuda mútua, sendo os mais famosos, mais conhecidos, os Illuminati, que existiram na época do Renascimento. Os Illuminati não existem mais, mas hoje em dia existem muitos grupos de ajuda mútua, sociedades secretas, sendo os mais famosos a maçonaria e o Clube de Bilderberg.